Vamos abrir em 1 de Reis 3, 4. Primeira de Reis 3, 4. Salomão foi sacrificar. E foi ao rei de Gedeão para lá sacrificar, porque aquele era era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gedeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres, o que quiseres que te dê. Eu podia ter feito um holocausto. Podia ter feito 10. Podia ter feito de 100. Mas ele fez 1000. O que é que estava no coração de Salomão? Ele podia fazer isso. A oferta é uma oferta voluntária. Ele podia dar essa oferta. E ele deu porque quis. E essa oferta faz toda a diferença. E fez toda a diferença. Porque Deus viu o coração dele. E não a oferta. Quando se dá a oferta, Deus vê o nosso coração. Não vê a oferta. Vê como nós demos de coração ou não. E Deus lhe apareceu e disse: pede-me o que queres. E Salomão agarrou e disse: não, dá-me sabedoria. E Deus lhe disse: porque não pediste riqueza, porque não pediste a porta dos teus inimigos, a morte dos teus inimigos, mas me pediste sabedoria para julgar o meu povo. Eu te dou sabedoria, que tal nunca haverá como tu, nem nunca houve. Mas também te darei riqueza e poder. A sabedoria foi de tal maneira conhecida por todos aqueles países à volta que tinham medo dele. No tempo de Salomão foi quando houve maior paz. Porque Deus assim o quê? Porque ele pediu o que devia ter pedido. E porque ele deu o que devia ter dado. Então vamos semear. Eu peço que me tragam uma envelope, se faz favor. Obrigada. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada nos vai faltar, Senhor, porque és tu que enche a nossa boca de bens. Sabemos que és tu que multiplicas, Senhor. És tu que olhas e vês o nosso coração. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. O título da mensagem de hoje é Um Reinado. Um Reinado. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Deus não faz as coisas por acaso. E nós vemos isso também na nossa própria vida. Vemos que Deus é um Deus que permite que algumas coisas aconteçam para nós
podermos mudar e podermos ser abençoados. Muitas das vezes, eu lembro-me, por exemplo, de uma coisa que aconteceu comigo. Telefonaram para mim para fazer um contrato de telemóvel, falando de um valor mais baixo, e eu aceitei. Depois, quando veio a fatura, o valor continuava igual. Eu telefonei para lá, perguntei e tal, queixei-me, requeixei, falei, estive a falar, e eles disseram que não pode ser aquele valor era impossível de conseguirem fazer. Então, mas não fui eu que aceitei, foram vocês que propuseram. E eles continuavam a dizer que não, e então viraram-se para mim e disseram: ouça, o valor que você está a pagar agora vai continuar e você não fica fidelizado. Pode sair se quiser, pode sair não. Eu não gostei nada, continuei a queixar-me, mas pronto, deixei passar. Isto aconteceu antes de Natal, uns meses antes de Natal. Quando chega o Natal, a minha família queria-me dar um telemóvel. E eu pude comprar o telemóvel, como não estava fidelizado, pude comprar o telemóvel e ficou muito mais barato. Deus não faz as coisas por acaso, Ele sabe o que é que está para vir. Ele sabe o que vem aí. E Ele permite as coisas para poder abrir caminho à nossa frente. É impressionante o que Deus faz. Davi foi um homem de Deus. Embora a Bíblia descreve, e ele fez várias asneiras, mas ele era um homem segundo o coração de Deus e o arrependimento estava sempre nele. E Deus sabia disso. E ele cumpria a vontade de Deus, não a sua. Sempre foi honesto perante Deus. Sempre buscou a Deus no seu coração. Mas agora está a chegar o fim da vida dele. E ele diz isto a seu filho, Salomão, a qual ele colocou como seu sucessor no reino, sendo o próximo rei. E veja o que ele diz. E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar segundo os seus caminhos, para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para que onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, como todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor no trono de Israel. Esta foi a promessa que Deus disse a Davi. E agora ele chama a atenção do filho Salomão e diz-lhe: vê como andas. Tem cuidado como andas. O que é impressionante é quando alguém toma uma decisão, essa decisão não vai só afetar a sua vida, mas vai afetar a vida da sua família. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você não está a afetar apenas a sua vida. Está a afetar a vida da sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, a vida dos seus bisnetos. Todos vão ser influenciados pela sua decisão. Você entende? Que Deus tem para si algo muito maior do que você imagina, do que você pensa. Às vezes
Limitamos a nossa visão para aquilo que está em frente a nós, aquilo que nos é possível. E não vemos aquilo que Deus tem para nós. Não vemos o projeto de Deus na nossa vida. Não nos podemos esquecer nunca que o Senhor é que faz todas as coisas. Ele é que faz acontecer. Quando eu há bocado falei de que Salomão deu aquela oferta, mas ele viu o coração de Salomão que estava voltado para ele. Inclusive, no próprio pedido que ele fez, ele estava mais preocupado com o povo do que com a sua própria segurança ou o seu próprio bem-estar. Deus deu a Salomão muita riqueza mesmo, mas mesmo muita riqueza. Permitiu que ele construísse o templo, tinha cavalos e cavaleiros, tinha tudo do melhor. Mas quem é que fez isso acontecer na vida de Salomão? Deus. Quem é que vai fazer na sua vida a diferença? Deus. Davi conhecia bem isso. Porquê? Porque ele lutou. E na luta, ele via que havia coisas que eram impossíveis de conseguir vencer se não fosse Deus. Ele habituou-se a andar com Deus. Os guerreiros de Davi habituaram-se a andar com Deus. Houve um que numa batalha matou 600 homens, de tal forma que a espada ficou-se-lhe agarrada à mão. Eu quero que você entenda, as nossas capacidades são limitadas, mas as capacidades de Deus são ilimitadas, não tem, é poderosíssima. E quando nós nos agarramos a Deus, é a confiança que temos que neste mundo vamos vencer garantidamente. Não por aquilo que o mundo diz, por aquilo que o mundo diz que é impossível, por aquilo que nos dizem que não dá, nós só olhamos para Jesus, o nosso único Salvador, aquele de quem contamos, aquele de quem confiamos, aquele que nos disse a nós: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aquele que nos disse: fareis maiores sinais do que estes, porque eu vou para o meu Pai. Aquele que disse: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demónios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entenda uma coisa. Nós às vezes somos limitados por aquilo que achamos ou por aquilo que vemos. Davi é um queixou, aquele que construiu uma das maiores igrejas que existe no mundo. Ele, quando começou, não pensava que seria uma coisa tão grande. Ele começou até bem pequeno. Mas chegou uma altura que quis construir uma igreja muito grande, e para construir essa igreja ele teve que utilizar toda a fé possível. Ele vendeu a própria casa para construir essa igreja. E ele estava a viver nessa casa sem igreja. Porque ele tinha vendido a casa, ele estava a viver na igreja. E ele não tinha dinheiro para poder acabar a igreja. O dinheiro tinha acabado. Ele recorreu a quem? Ele recorreu a Deus. Numa reunião,
Ele orava, buscava a Deus e várias pessoas estavam lá e as pessoas sabiam o que é que estava a passar. E uma senhora de idade chegou e trouxe-lhe o prato e os talheres que tinha como oferta na igreja. E ele disse, mas eu não posso aceitar isto de si, isto é seu. Não, dizia ela, eu já estou velha, eu posso comer à mão, eu posso comer numa folha, eu posso comer assim. Você precisa do meu prato e precisa dos meus talheres. Ele ficou emocionado, ele e toda a igreja. E os homens de negócios que estavam naquela altura, naquele lugar, começaram a licitar aquele prato e a querer comprar aquele prato e aqueles talheres. Até que os valores se tornaram muito altos. E ele ficou com dinheiro suficiente para poder continuar. Quem é que abre as portas? É Deus. Quem é que as fecha? É Deus. Vamos continuar a olhar para todas as coisas como um ato final, como agora não há hipótese? Ou vamos olhar para os olhos de Deus? Tudo posso naquele que me fortalece. Davi era um homem experimentado em luta, em batalhas. E ele vencia, porque ele sabia que tinha Deus com ele. Assim como você vai vencer, porque Deus é consigo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que não dá, que é de mal, que não funciona, para aquilo que você acha que é impossível de poder acontecer. Creia no seu Deus. Creia no seu Deus. Eu habituei-me a orar por todas as coisas. Esta semana eu fui com o carro à inspeção. Antes de ir à inspeção, eu tive que arranjar uma coisa no carro. Eu estava a orar para que o mecânico fizesse as coisas e as coisas corressem bem, em nome de Jesus. A de uma dada altura, o mecânico, por causa do seu hábito de trabalhar, estava a ver que não dava. Ele dizia, não, isto não vai dar. E eu dizia ao contrário, não, isto vai dar. Não, mas isto está difícil, mas vai dar. E continuávamos e estava a ser difícil e não estávamos a conseguir. E, epá, isto assim não dá. E eu dizia, dá, vai dar. Porque eu conheço, meu Deus. Perdão, eu conheço, meu Deus. E deu. Conseguimos instalar aquilo, conseguimos. E depois eu saí dali e fui ter que alinhar a direção do carro. Cheguei lá para alinhar e erraram. Voltei para trás porque estava errado. Voltaram a tentar alinhar e tudo, mas mesmo assim não estava bem. Fui para a inspeção. Quando fui para a inspeção eu estava a orar, obrigado, Pai, que o carro vai passar na inspeção sem problemas alguns, em nome de Jesus. E o carro passou sem problemas alguns. Voltei outra vez para ir alinhar e quando eu fui lá para alinhar eu disse, Senhor, dá sabedoria para eles alinharem esta direção como deve ser. E só assim é que conseguiram alinhar a direção. Ouça, imagine você andar na sua vida, mas imagine-se a andar assim, com o braço. Você está de braço dado com Deus. Você está de braço dado contigo. Ele vai onde você estiver. Ele está onde você estiver. Se você o convidar para estar consigo. Se você os convidar para estar no seu trabalho. Se você o convidar para estar nos sítios onde você está.
em todas as circunstâncias. Eu me habituei muito a fazer isso e a andar com Deus por causa da minha profissão. Eu trabalhava sozinho durante a noite. Às vezes em circunstâncias em que tinha que atuar sozinho, antes de poder chegar a um colega meu ou mesmo a polícia. Situações às vezes difíceis. Houve uma situação em que eu estive só mesmo Deus. Um irmão tinha acabado de esfaquear outro irmão, estava lá a ambulância, eu passei, eles tentaram se meter comigo, eu saí do carro, fui logo ter com eles. Foi de tal forma que na ambulância o contactou imediatamente com a polícia. Eles vieram atrás de mim pedindo desculpa. Eu sei que não foi por mim. É por aquilo que eu transporto. Por Deus. Saí dali, fui para as bombas. Chega 3 a 4 carros patrulha cheias de polícia lá ao pé e a perguntar-me o que é que aconteceu. Eu disse, não, foi um problema ali, mas já está resolvido. Quando Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Mas para isso você tem que o convidar. Para isso você tem que pedir que ele esteja consigo. Para isso é que você tem que saber como atuar nas circunstâncias. E como é que faz isso? Buscando a Deus para que lhe dê a sabedoria. Davi não entrava em batalha, nenhuma batalha, sem saber como devia de entrar na batalha. Por isso ele as vencia. Porque esperava em Deus. Porque uma vez entrava desta forma, outras vezes era de outra forma. Deus lhe dava a direção. Deus era o Senhor dos Exércitos e lhe mostrava como entrar em guerra. Como é que você vai fazer na sua vida? Hoje eu não sei. Mas sei que Deus pode tudo. Ele é poderoso fazer tudo muito mais abundantemente para além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o nosso Deus. Aquele que nos ama, aquele que nos amou, que deu o seu Filho por nós. Não nos dará também com Ele todas as coisas. Mas ouça. Mas Ele espera de nós também. Assim como nós confiamos nele, Ele também quer confiar em nós. E às vezes o problema foi sair. Salomão, depois de Davi morrer, Salomão, agora com o reino, fez exatamente aquela oferta. E vamos voltar lá, vamos a 1 de Reis 9:3. Depois da oferta, depois que Deus lhe disse que lhe dava tudo. 1 de Reis 9:3. O Senhor lhe apareceu uma vez e apareceu-lhe agora a segunda vez. Quando ele construiu o templo, quando ele estava já acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, versículo 1, e depois aqui no versículo 3, o Senhor lhe apareceu outra vez. Salomão edificou a casa para Deus, a casa que Davi queria edificar e que Deus não lhe permitiu, e disse que o seu filho iria edificar. E ele edificou a casa, uma casa majestosa. E Deus lhe aparece outra vez. E veja o que ele diz. O Senhor lhe disse, 1 de Reis 9:3, o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica, que, suplicando, fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de te pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se tu andares perante mim
como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Esta foi a promessa de Deus para com ele. Mas em todas as promessas tem um senão. Porque Deus não espera só dar, espera também receber. E veja o que foi dito aqui no versículo 6. Portanto, mais abaixo, no versículo 6. Ou podemos continuar a ler. Então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei a Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e os vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartares de mim e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos, eu vos tenho proposto, mas fores e servires a outros deuses e vos curvares perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel será poditado e por montejo entre todos os povos. Senhor, dá-me. Senhor, dá-me. Senhor, preciso de ti. E o que é que nós estamos a dar para Deus? Qual é a parte de nós que estamos a dar para Deus? Sabe que Deus Ele é complicado. Não é complicado. Ele até é bastante simples. É muito simples. Ele quer tudo. Quer tudo. E sabe que Ele nos quer agarrar em nós e nos levar a um ponto tal que à nossa vista é impossível. Por isso Ele quer os nossos sonhos, os nossos desejos, para que Ele possa cumprir em nós o seu desígnio, a sua vontade. Este foi um aviso a Salomão. Se vocês se afastarem, eu vou destruir. Eu acho que Salomão levou a sério. E toda a sua vida, ele andou perante Deus. E toda a sua vida ele foi ricamente abençoado em todos os níveis. Até em níveis de esposas. Ouça, Em 1 de Reis 11, vamos lá abrir, em 1 de Reis 11, versículo 3, veja o que está aqui, isto é uma... Às vezes parece impossível, não é? Mas veja, ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Veja o que está aqui escrito. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque o Salomão andou no seguimento de Ashtarote, deusa dos Sidónios, e em seguimento de Milcom,
a abominação dos amonitas. E assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor. E não preservou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Sabe o que é que Deus fez? Não lhe tirou o reino por amor a Davi, seu pai. Mas quando Salomão morreu, o reino foi dividido em 2 reinos. E houve guerra entre eles. A nação quase que foi destruída. Porque Salomão errou. Nós às vezes pensamos que algumas coisas vêm por acaso. O que é que nós estamos a fazer? Ouça, o nosso Deus é muito bom, mas mesmo muito bom. Ouça, eu quero lhe mostrar até que ponto é que Ele é bom. É que nós não merecíamos a salvação. Não merecíamos nada. Merecíamos a cruz, como Jesus foi crucificado. No entanto, Ele permitiu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que não querer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por nós. E através desse ato, Deus nos amou e mudou completamente a nossa vida. Mas será que podemos fazer o que queremos? Andar como queremos? Não, não, não. Eu lembro-me de uma vez eu estar a falar para alguém, a falar sobre Jesus, a falar sobre a salvação e tudo mais, e ele dizia assim, não, eu vou viver como quero, e quando chegar a uma dada altura, quando chegar à minha velhice, então aceito Jesus como Senhor e Salvador para ter a vida eterna. E eu perguntei-lhe assim, e tu sabes se chegas à velhice? Algum de nós sabe qual é o dia da nossa morte? Eu não sei. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós vamos amar a Deus por medo? Ou vamos amar a Deus porque Ele merece o nosso amor? Vamos amar a Deus por aquilo que Ele nos pode dar? Ou vamos amar a Deus por aquilo que Ele é? O Deus mais gentil que alguma vez conheci. O que é que nós vamos fazer? É garantido. Tudo o que pedis orando, creio que o recebereis e tê-lo-eis. É a palavra de Deus. Deus a confirma. Porque vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir sobre as nossas vidas. Sabe o que é que Deus diz sobre nós? Amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma. Para amar alguma coisa, nós temos que meter em primeiro lugar na nossa vida. Não em segundo lugar, não em terceiro, não depois, mas em primeiro lugar. Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso amor. Por isso é que Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, mulher, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Será que Ele quer que abandonemos a família? Não. Mas quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Quem é que está em primeiro lugar?
é que Ele precisa de estar em primeiro lugar. Para tudo o resto poder funcionar. Eu quero-vos mostrar. Vamos a Provérbios 26:2. Onde é que estão os meus provérbios? Eu vou-vos dizer quem é que escreveu o provérbio. Foi Salomão que escreveu o provérbio. Foi ele que disse estas palavras. E foi ele que errou. Como o pássaro no seu verguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. As minhas ações vão trazer consequências, de bom ou de mal, para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Deus honrou de tal forma a Davi que não prejudicou em vida Salomão. Por causa da honra, ele próprio disse: não vou dividir o reino por causa de Davi. A honra que ele deu a Davi foi tão grande, mas o Davi foi um homem que errou, foi um homem que adulterou, foi um homem que matou, foi um homem que fez coisas erradas, mas se arrependia e reconhecia o poder de Deus e se humilhava perante Deus. Mas de tal forma foi que 18 gerações depois, 18 gerações de Deus, Deus ainda dizia o reinado, o rei que estava na altura, assim como Davi, teu pai. Ainda puxava a ele como exemplo daquilo que Davi tinha feito. O homem que marcou. Seja um homem, seja uma mulher que marque na sua vida com Deus. Claro que cada um de nós tem objetivos, claro que cada um, mas alinhe os seus objetivos com Deus. Ele vai levar muito mais longe, muito mais daquilo que você imagina. Oh Pai, seja mais como Davi e menos como Salomão. Apesar de errar, Davi se arrependeu, mas Salomão nunca se arrependeu. Na sua velhice fez as neiras, fez dividir o reino, fez lutar entre reinos, no reino dividido, fez quase matarem-se uns aos outros. Busca o Senhor de coração. Busca o Senhor de coração. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém. Diga assim comigo, Pai, nós precisamos de Ti. Eu acho que não percebemos só agora, já percebemos isso há muito tempo, só que às vezes a realidade cai-nos em cima de nós. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti sempre ao nosso lado.
a nos guiar, a nos mostrar o caminho, a nos aconselhar. Senhor, que seja feita a tua vontade em nós, tudo para a tua glória, para que tu sejas exaltado, para que tu sejas honrado, para que nós, na nossa própria vida, possamos contar aos outros o que Deus, as grandes coisas que Deus fez em nós. Porque tu és grande e fazes coisas grandes. A ti te honramos, a ti glorificamos, a ti exaltamos, Senhor. Que se faça a tua vontade em nós, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Amém. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor.